pessoal, tudo bem com vocês? Sejam novamente bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Palavrão. Antes de começar o vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe as mensagens, ative o sininho das notificações e sem mais demora, vamos à Palavra de Deus. Atos 15, 28 e 29. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes. Essa palavra é uma passagem muito interessante que nós temos na Bíblia. Isso nos mostra o poder que tem a nova aliança, o poder que teve a morte do Senhor Jesus Cristo e a ressurreição do mesmo em nossas vidas. Antes da morte de Jesus, o mundo espiritual e o mundo físico era regido pela velha aliança, ou seja, a lei de Moisés. Essa lei ela continha 613 mandamentos, onde as pessoas tinham que cumprir todos esses 613 mandamentos. Mas, como nós sabemos, isso foi impossível para alguém cumprir. Ninguém conseguiu cumprir a lei por completo. Ninguém deixou de pecar, qual seja em pelo menos um mandamento. A lei era algo muito pesado para as pessoas. A lei era algo que mostrava a nossa fraqueza, a fraqueza do ser humano diante da bondade, diante da misericórdia, diante da glória de Deus. Deus só colocou o Velho Testamento para nos mostrar que nós não tínhamos força alguma em nós mesmos para cumprir essas leis. Tanto é que Deus nos enviou o Senhor Jesus Cristo. Ele nos enviou Jesus para cumprir toda a lei por nós. Jesus, ele cumpriu sabiamente toda a lei por nós, porque Jesus não pecou. Jesus não tinha nenhum pecado. Jesus foi puro. Jesus é santo. Jesus é maravilhoso. Jesus, ele não foi nascido do pecado como nós fomos. Jesus foi nascido, ele foi gerado do próprio Espírito Santo. Jesus nunca se contaminou com esse mundo. Jesus foi puro a vida inteira que ele esteve aqui. E é mais puro ainda, glorificado agora que ele está no céu, junto com Deus, intercedendo por nós. Então, nesse texto que nós lemos, nesse momento, muitos dos novos convertidos, principalmente dos judeus, eles diziam que para que as pessoas fossem salvas, elas deviam fazer o quê? Se circuncidar, que mesmo o gentil, ou seja, nós que não somos judeus, deveríamos nos circuncidar para que nós possamos ser salvos, remetendo a morte e a ressurreição de Jesus a um cumprimento da lei. E os apóstolos se reuniram, como nós lemos, e eles decidiram a não atribuir nenhum encargo a mais que não fosse esses que nós lemos. Não compartilhar nada que fosse sacrificado aos ídolos, ou seja, nada que fosse dedicado a um ídolo. Nós não devemos ter nenhuma imagem de escultura em nossa vida, em nossa casa. Nós não devemos comer comidas sacrificadas a ídolos, a santos que nós vemos por aí. Nós não devemos comer e beber o sangue mesmo, comer comidas que são feitas de sangue. Nós não devemos comer isso, porque isso ainda é pecado. Nós não devemos comer a carne de um animal morto por sufocamento, um animal que perdeu a sua vida através do sufocamento. Os frangos, as galinhas que nós sabemos que morrem estroncados porque perderam o ar
Isso é pecado ainda hoje, sim. Nós não devemos fazer isso. E tem mais, a fornicação, que é o sexo antes do casamento, nós também não devemos fazer. Então são essas coisas que nós lemos que nós não devemos fazer ainda no Novo Testamento, mesmo com a morte do Senhor Jesus Cristo. Mas do resto, não há nenhum outro encargo para nós, tais como o dízimo, tais como a guarda do sábado e outros tantos. Mas eu sei que principalmente o dízimo e a guarda do sábado, eu sei que isso é o que muitas pessoas ainda praticam hoje, como uma obrigação. E não é. O dízimo não é uma obrigação. Nós não somos obrigados a dar 10% do que nós ganhamos a Deus. Isso foi abolido com o Novo Testamento. A prova é isso que nós lemos aqui agora. Só são essas coisas que restaram para que nós cumpríssemos a partir do Novo Testamento. Eu tenho um vídeo nesse canal falando muito sobre dízimo, explicando detalhes, por que não é obrigado a dar, se você dá de forma obrigada você está agindo errado. Mas eu não posso continuar dando dízimo? Pode, você pode continuar dando dízimo, por amor, não por obrigação. O dízimo não é uma obrigação, o dízimo nada mais é do que uma oferta. E não existe esse negócio de 10%. Eu sei que a esmagadora maioria das igrejas pregam isso, que você deve devolver a Deus o dízimo. Isso está errado. Isso não é do Novo Testamento, isso é do Antigo Testamento e somente para os judeus naquele momento. Mas o Senhor Jesus Cristo disse que eles deviam continuar dando dízimo. Sim, quando Jesus estava vivo, a nova aliança ainda não tinha entrado em vigor. Ele estava vivendo sob a velha aliança. E sim, naquele momento era obrigatório dar o dízimo. A partir da morte e da ressurreição de Jesus, o dízimo foi aniquilado, bem como as outras 613 leis do Antigo Testamento, tais como a guarda do sábado e por aí vai. Então isso está comprovado através disso que nós lemos agora e por muitas outras coisas que tem na Bíblia. Jesus Cristo, ele nos pregou o amor. Jesus Cristo disse: venham a mim os que estáis cansados, deixem o seu fardo comigo, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Jesus estava nos libertando do jugo da lei, onde ninguém cumpriu e nós não conseguiríamos cumprir. Jesus foi o sacrifício vivo, ele nos libertou dessa lei tão pesada que tinha sobre os nossos ombros. Jesus, ele nos deu a vida eterna. Basta crermos nele, que ele é o nosso único intercessor e intermediador entre nós e Deus. O sangue de Jesus nos deixa limpos e brancos como a neve. Jesus Cristo não teria morrido se fosse para voltar a cumprir o Antigo Testamento, voltar a cumprir as leis mosaicas, dentre as quais eu destaquei o dízimo e a guarda do sábado. Nós estamos libertos, meu querido e minha querida, por Jesus Cristo. Não deixe que o mundo iluda você. Não deixe que pastores por aí, líderes por aí, enganem você, dizendo que se você não der o dízimo, você vai ser amaldiçoado, citando Malaquias, dizendo que você deve devolver o dízimo, não dar. Não, isso não é verdade. Isso é coisa do Antigo Testamento que ficou para trás. Jesus nos libertou disso, bem como de toda a lei. E as únicas coisas que restaram foram essas que nós lemos nessa passagem tão maravilhosa, mostrando que sim, essas coisas nós devemos nos abster. Mas se eu não me abster e cair em uma delas, eu perco a minha salvação? Não, você não perde a sua salvação. Basta que você peça perdão a Deus e não faça mais. Porque se de fato você é um cristão verdadeiro, você vai seguir os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. E é isso que ficou do Antigo Testamento. São as únicas coisas que nós devemos cumprir em nossas vidas hoje,
no Novo Testamento. Que esse vídeo tenha servido para esclarecer alguma coisa que você não tinha prestado atenção, mas que basta uma leitura consagrada à Bíblia que Deus vai nos revelar. Até tem outra passagem na Bíblia que diz que a verdade nos libertará. E outra passagem que fala: o meu povo peca por falta de entendimento. Vamos ler a Bíblia, vamos nos ater ao que está escrito, e não em invencionices de doutrinas humanas e não doutrina de Deus. Isso que nós lemos aqui é uma doutrina de Deus, porque está escrito na Bíblia. O resto é doutrina humana. Tudo bem? Que você fique com Deus, que Ele te abençoe, continue te dando muito discernimento, muita unção do Espírito Santo, para que você faça realmente aquilo que nós somos obrigados a fazer no Novo Testamento. Guardar, nos abster de fazer essas coisas que nós lemos aqui e buscar a nossa santificação diante de Deus através do maravilhoso sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. E saiba que Ele está lá, diante do Pai, intercedendo por você em todas as suas petições. Creia nisso, porque é a mais pura verdade. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.